Fala galera, beleza? Canal palpites.bet. Neste vídeo estou trazendo os palpites para o dia 22 de outubro. Se inscreva e deixe o seu like. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto. Selecionei 5 jogos e o primeiro temos Nottingham versus Liverpool, campeonato inglês, famosa aí Premier League. O Nottingham, lanterna da competição em 20º, tem 11 jogos, uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Fez apenas 7 gols e sofreu 23, 6 pontos na competição. Já o Liverpool, em sétimo lugar, 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fez 22 gols, sofreu 12, tem 16 pontos. Os últimos jogos do Nottingham empatou em 0-0 com Brighton na Premier League, perdeu fora de casa para o Wolverhampton. Então vem nesses 5 jogos aí uma sequência aí de empate, uma derrota, um empate e 2 derrotas. Já o Liverpool venceu o West Ham por 1-0 na Premier League em casa. Também o último jogo lá venceu o clássico contra o Manchester City pelo placar de 1-0. Então, nesses 5 jogos aí, vem de 3 vitórias, uma derrota, que foi o jogo contra o Arsenal, clássico, e vem de uma vitória também nos 2 jogos contra o Rangers na Liga dos Campeões. O Nottingham, né, parece que vai brigar aqui para não ser rebaixado nesse campeonato, né, vem da segunda divisão, é um clube de muita tradição aí no futebol inglês. Já o Liverpool, né, tá começando a melhorar agora, tá próximo ali do 5º lugar, que é o Manchester United, né, então precisa muito da vitória para ficar próximo ali da vaga ali da Liga dos Campeões, né? Já que o Arsenal e o Manchester City tá um pouco à frente ali, né? Mas é início de campeonato aí, muita coisa pode acontecer, até porque tem a Copa do Mundo. E o Nottingham também, né? Tá desesperado ali para pontuar, para sair da situação que está, né? Na zona de rebaixamento. Mas olhando para o elenco e pela tradição, né? E também está muito precisão também dessa vitória. Acredito aí na vitória do Liverpool nesse jogo. Próximo jogo aqui, Bundesliga, né? Borussia Dortmund versus Stuttgart, o jogo às 10h30. Lembrando que o jogo do Liverpool e Nottingham, né, é 8h30 da manhã, né? Então um jogo bem cedo. E voltamos aqui para o Borussia Dortmund e Stuttgart, né? O Stuttgart, em 14º, tem 10 jogos, uma vitória, 5 empates e 4 derrotas. Fez 13 gols e sofreu 15, com 8 pontos na competição. Já o Borussia Dortmund tem 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Fez 13 gols e sofreu 14, tem 16 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund, venceu fora de casa o Hannover, né, pela Copa da Alemanha. Mas só que na Bundesliga, fora de casa, perdeu para o Union Berlim pelo placar de 2-0. E a sequência aí desses 5 jogos tem uma vitória, uma derrota, 2 empates e uma vitória. Já o Stuttgart, né, venceu o Bielefeld por 6-0 na Copa da Alemanha. Na Bundesliga, vem de uma vitória por 4-1 do Bochum. Nessa sequência aí de 5 jogos, de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Voltamos aqui na classificação. Vamos ver os jogos de casa aqui do Borussia Dortmund. Está em 8º, né? Então tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, jogando em casa. O Stuttgart, jogando fora de casa, ele empatou 3 e perdeu uma. Até agora não conseguiu nenhuma vitória. Voltando aqui para a classificação geral. O Stuttgart, né, tá próximo ali da zona de rebaixamento. É um time que empatou muito, né? 5 jogos aí que empatou. Tá junto ali com o Hertha Berlim, com os clubes que mais empataram nesse início de campeonato. Tem um elenco, né, um pouco inferior do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que precisa da vitória jogando em casa, tem um elenco superior, né, e uma vitória fica ali na zona ali da Liga dos Campeões e também não deixa fugir ali, né, o Union Berlim e o Bayern de Munique disparar na liderança. Então, jogando em casa, né, acreditamos também que seja um confronto bem equilibrado aí, até porque o Stuttgart empata muito e o Borussia Dortmund, né, do
precisa muito dessa vitória. Para esse palpite aqui, vamos de Borussia Dortmund empate. Próximo jogo aí, né, temos o Manchester City versus Brighton, o jogo às 11 da manhã pela Premier League. O Manchester City aí na classificação geral em segundo lugar, tem 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Fez 33 gols, sofreu 10. Tem 23 pontos na competição. Em oitavo, o Brighton tem 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 14 gols, sofreu 11 e tem 15 pontos na competição. Nos últimos 5 jogos do Manchester City, né, perdeu o jogo fora de casa para o Liverpool, também empatou na Liga dos Campeões em 0-0 pelo Copenhague. Nessa sequência aí, então, vem de uma derrota, um empate de 3 vitórias. Já o Brighton, né, vem de empate 0-0 em casa pelo Nottingham, né, uma sequência dos últimos 5 jogos. Tem um empate, 2 derrotas, um empate e uma vitória. O Manchester City, né, ele vai brigar ali para ser campeão da Premier League, né? O Arsenal, né, distanciou um pouco ali, mas está no início de campeonato, está próximo da Copa do Mundo também, que vai dar uma parada aí as competições. E o Manchester City, acredito que não vai deixar o Arsenal disparar, né? E jogando em casa, né, contra o Brighton também tá ali no meio da tabela, ali tá fazendo uma boa campanha, né? Mas jogando em casa e com um elenco muito superior, acredito aí na vitória do Manchester City nesse jogo. Vamos agora para o próximo jogo aqui. Valência, né? Vamos ver se eu acho aqui um minuto. Valência e Mallorca, campeonato espanhol. O jogo 1h30 da tarde. Na classificação, né, o Valência está em oitavo com 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fez 17 gols e sofreu 11. Tem 15 pontos na competição. Já o Mallorca em 15º, 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fez 7 gols e sofreu 11. Tem 9 pontos na competição. Os últimos 5 jogos aqui do Valência, empatou em 1-1 fora de casa com o Sevilha, empatou em 2-2 com o Elche. Então vem de 2 empates, 1 vitória, 1 empate e 1 vitória. Já o Mallorca, nesses 5 jogos, perdeu fora de casa pelo placar de 1-0 para o Real Sociedade. Perdeu em casa para o Sevilha pelo placar de 1-0. Então vem de 2 derrotas, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Então uma sequência muito ruim, né, do Mallorca. Valência jogando em casa, né, e o time empata muito o Valência, tem 3 empates aí nessa início de competição. E palpite aqui, né? O Valência tem um elenco superior, né? Mallorca vai brigar pela parte de baixo ali da tabela, né? E jogando em casa, com certeza pode ser um jogo bem complicado aí pelo Valência, que precisa também da vitória para estar ali próximo ali a turma das vagas, né, da Liga dos Campeões, né? Mas acredito aí na vitória do Valência ou empate nesse jogo. E para finalizar, o último jogo aí, temos o Milan versus Monza, campeonato italiano, jogo 1 da tarde. Na classificação, em terceiro lugar, o Milan tem 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fez 20 gols e sofreu 10, tem 23 pontos na competição. Já o Monza, 14º, em 10 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Fez 9 gols e sofreu 15, tem 10 pontos na competição. Dos últimos 5 jogos aqui do Milan, venceu fora de casa o Verona por 2-1. Na Liga dos Campeões, perdeu pelo placar de 2-0 para o Chelsea. Então, vem de uma vitória, uma vitória, outra derrota e uma vitória. Já o Monza venceu fora de casa o Udinese por 3-2. Então, perdeu fora de casa para o Empoli pelo placar de 1-0. Vem de uma vitória, uma derrota e 3 vitórias seguidas. Jogando em casa, né, e tá ali para brigar pela liderança ali a equipe do Milan, vai enfrentar o Monza, né, que tá ali abaixo da tabela ali, tá brigando ali próximo da turma da zona de rebaixamento. É uma equipe muito inferior, né, a do Milan, até porque o Milan ali fez 20 gols na competição, né? Já o ataque do Monza fez 9 e a defesa tomou 15.
E jogando em casa, pela força também, precisão também da vitória, acredito aí na vitória do Milan nesse jogo. Galera, esse aí foi os 5 jogos aí para sábado. Espero aí que todos gostaram dos palpites aí. Vou deixar o bilhete aqui agora no final do vídeo. Agradeço a todos aí que estão acompanhando. Se inscreva, deixa o seu like, comenta aí o que achou desses 5 jogos. E tamo junto aí nessa caminhada. Boa sorte a todos aí, que sejam um sábado de muitas vitórias.